no fundamento, nós falamos de 3 temas. Lembram? Nós falamos do serviço diaconal. Lembram? Nós falamos... Eu não vou perguntar quem assistiu, não. Fica tranquilo. Nós falamos da diaconia de todos os santos. E o terceiro tema foi qual? Jesus, o servo. Qual foi o primeiro? O serviço diaconal, a diaconia de todos os santos e Jesus, o servo. Nós não vamos falar do serviço diaconal aqui hoje, e nem de Jesus, o servo. Nós vamos falar da diaconia de todos os santos. Esse assunto, ele estava encoberto há mais de 45 anos. Há 45 anos é o tempo que nós temos aproximadamente aqui, de 47, de igreja em Salvador, vivendo esse evangelho. E o que é que acontecia? O diaconato já não era bem estabelecido, levou muito tempo, 25 anos para o diaconato desses 47 para ser estabelecido aqui. E a diaconia de todos os santos não era citada. Havia serviço na igreja, entre os santos, mas esse tema, a diaconia, que é de todos os santos e não somente dos diáconos, ela não era ensinada. Nós não ensinamos isso para vocês. E o que é que aconteceu? Estruturou-se bem o diaconato. No passado, há 40 anos ou 35 anos, eram 2, 3 no máximo. Há 21 anos atrás era apenas 1. E há 17 anos, ou 15 anos, 17 anos, nós somos cerca de 32 diáconos. Então se estruturou o diaconato. Hoje há diaconato em todos os blocos. E eles sabem o que eles são, o que eles representam para a igreja e o que eles devem fazer para a igreja. Mas só que aconteceu um outro fenômeno. A igreja ficou tão acomodada, vamos dizer assim, acostumada e confortável com o serviço diaconal, que ela empurrou praticamente o serviço que era dela para os diáconos. Ou seja, você tem um diaconato eficiente, mas você não tinha um povo que entendia o seu papel como servo na igreja. Eu não estou falando do você como servo de Deus no ministério comum. Não estou falando disso. Que é o de testemunhas e? Testemunha e? Eu não estou falando desse serviço. Eu estou falando do serviço das mesas. Se você assistir lá uma dessas lives, você vai entender o que é mesa. Não vou explicar aqui agora. É o serviço comum das mesas que é devido a todos os santos e não somente aos diáconos. Estão comigo? Sim. A mente de vocês estão aqui? Agora olha só. O desafio agora é que toda a igreja entenda que sobre os seus ombros, sobre os seus corações, sobre suas mentes, precisa ter o entendimento, o envolvimento e a prática da diaconia. Diaconia não é só para diáconos. Vamos repetir? Diaconia não é só para diáconos. Diaconia é para todos os santos. Amém? Todos os santos. A diaconia dos diáconos é uma. A diaconia de todos os santos é outra. São diaconias que são semelhantes até, mas com responsáveis diferentes. Nós não vamos falar do diaconato e nem de Jesus o servo, mas vamos falar dessa diaconia. Mas antes de falar da diaconia que é devida a todos os santos, diaconia essa que não foi inventada por nenhum dos presbíteros, nenhum dos diáconos, mas é um princípio absoluto da palavra de Deus. É parte do evangelho do reino que você professou quando converteu-se.
é parte do propósito eterno de Deus, do qual você está comprometido. Não é para essa diaconia acontecer plenamente na igreja, você precisa desenvolver uma outra diaconia em um outro lugar, que é a diaconia do lar. É o serviço no seu lar, na sua casa, porque lá é ambiente, lá não é estrutura, lá é as pessoas, é o que elas sentem umas pelas outras. Lá é o lugar onde tem pai, mãe, às vezes só pai, às vezes só mãe, filhos. Lá é a comunhão, não é isso? Lá é relacionamento, isso é lá. Casa não. Casa é estrutura. São coisas que tem nela que precisam ser feitas ou consertadas. Casa é estrutura. E todo lugar onde tem estrutura vai ter serviço também. Então, no lar tem serviço meu para com as pessoas. E na casa tem serviço meu para com as coisas das pessoas, incluindo você. Então a limpeza é da casa, fazer a comida é da casa, faz parte da casa. Comer juntos em comunhão é lar. Mas fazer a comida, que é coisas, é da casa. Lavar banheiros. Quantos aqui, eu não estou nem perguntando se você lava, se você gosta de lavar banheiro. Lavar prato. Eu amo lavar prato. Gosto demais de lavar prato. Lavar prato é coisas da casa. Lavar banheiro é coisas da casa. Se você está dentro da casa e não assume nenhuma dessas coisas, alguém vai ter que assumir no seu lugar. E é um efeito imediato disso, sabe o que é? Sobrecarga. O diaconato foi criado, foi indicado pelo Espírito Santo aos apóstolos para desafogar os ministérios. Agora, quem é que desafoga os diáconos? A diaconia de todos os santos na igreja. Mas quem é que desafoga a mamãe, papai e o meu irmão doente? Eu. Eu desafogo a minha família daquelas coisas na minha casa. Então não adianta aqui nós falarmos sobre diaconia de todos os santos, e vamos falar, sem antes saber se eu estou entendendo, me movendo e sendo modelo de diaconia das mesas no meu lar. Amém. No meu lar, na minha casa, com a minha mãe, que já está velha, a minha já morreu. Com meu pai, que já está velho, o meu já morreu. Então, na verdade, nós queremos tratar sobre isso. Eu só estou dando a introduçãozinha, tá? Mas ainda já dá, pode se levantar e sair se quiser, dá tempo. Então eu quero transitar um pouquinho aqui sobre a diaconia das mesas no lar, que será o preparo legítimo para a diaconia na igreja. Nós vamos ver o risco de eu estar servindo na igreja e não estar servindo em minha casa. Como Deus vê isso? Como Jesus viu isso? Está na Bíblia. Você pratica a diaconia na igreja e não pratica primeiramente e especialmente diaconia em casa. Como Deus vê isso?
Amém? O Senhor nos ajude aqui. Qualquer coisa, André, você me corrige. O serviço das mesas aponta, guarde essa palavra que eu vou falar agora, primeiro, essa palavra está nas Escrituras, primeiro, e principalmente para o suprimento da família e se estende para o corpo de Cristo. Eu vou repetir, o serviço das mesas aponta primeiro e principalmente para o suprimento da família e se estende para o corpo de Cristo. Eu estou muito animado por estar falando aqui dessa forma. Amém. Porque se você se vê em falha na diaconia das mesas na igreja, mas que se você está bem dentro de casa, você é um servo em potencial maravilhoso para a igreja. Amém. Deus vai lhe dar essa oportunidade de ser um servo maravilhoso para a igreja. Minha preocupação vai ser se você é um servo maravilhoso, já é um servo maravilhoso para a igreja e está falhando na sua diaconia em casa, no seu serviço em casa. Aí é mais complicado, porque tem que desconstruir outras coisas. Quem é você aqui agora? Você é excelente dentro da igreja e falha em casa, ou você é excelente em casa e falha na igreja? Tem uma terceira pessoa. Você é excelente em casa, mas você também é excelente na igreja. Essa é a terceira pessoa. Quem é você? Ó, no próximo encontro eu vou trazer uns prêmios para quem respondeu, lembrar ou anotou o que eu falei aqui hoje, tá? Amém. Abram em 1 Timóteo 5,4. Talvez eu não espere todos abrirem, então vocês vão precisar ser diligentes em correr. 1 Timóteo 5,4. Olha o que diz lá sobre primeiro e principalmente. 1 Timóteo 5,4. Eu vou pegar da metade do versículo aí, do 4. Aprendam primeiro a exercer piedade, guarde essa palavra. Primeiro, piedade, para com a sua própria família. Aqui é o lar. E a recompensar, olha essa palavra, recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Você quer saber o que é bom e agradável diante de Deus? Leia 1 Timóteo capítulo 5, versículo 4. Porque lá está dizendo que isso é agradável diante de Deus. Então, aprendam primeiro a exercer piedade. O que é piedade? Essa palavra em latim é pietas, P-I-E-T-A-S. No latim é pietas, que quer dizer expressão de amor e reverência a Deus e ao próximo. Pietas no latim significa isso. Agora, a palavra piedade no grego, ela aparece com uma outra conotação, ela é eusébia. Mas sabe por que você está falando de grego aqui? Porque é importante. No latim é pietas. Mas no grego ela traz o mesmo significado, é eusébia. Ela aparece uma vez em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Não precisa abrir. Lá a palavra piedade aparece ali. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, aparece a palavra piedade. Ali é, no grego, eusébia, que quer dizer reverência, respeito e fidelidade a Deus. Ou seja, quase o mesmo sentido. Então, uma está no latim e a outra está no grego. Mas por que essa curiosidade? Porque a palavra piedade mesmo, a sua expressão, ela se manifesta através de compaixão, bondade e misericórdia para com os outros. Essa frase não é minha, essa é a especificação dessa palavrinha.
A expressão dessa palavrinha, agora já não é no grego nem no latim, a expressão dela é bondade, misericórdia e compaixão para com os outros. Então, o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo a Timóteo, que é um jovem? Aprendam primeiro a exercer piedade. Agora, substitua a palavra piedade por compaixão. Aprenda a exercer bondade. Aprenda a exercer misericórdia com os seus pais. É isso que ele está dizendo. Lá no original, que eu fui investigar, é isso. Amém? 1 Timóteo 5,8, aí mesmo. 4 capítulos depois, na versão Almeida, revista e corrigida, aqui eu li, escrevi, diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quem está dizendo isso aqui não sou eu, não. Quem está dizendo isso aqui é Paulo a Timóteo, na continuidade. Ele está dizendo, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele foi pesado aqui, viu? Negou a fé e é pior que o infiel. Você está vendo a gravidade de você falhar dentro de casa? Com quem Paulo comparou a esse que falha dentro da sua casa, por não ter colocado eles em primeiro lugar, por não ter colocado eles como os principais da sua vida? Vocês estão aqui? É pior que um infiel. E negou a fé. Quando fala negar a fé, eu fui investigar isso, André. Negar a fé aqui não significa necessariamente que você abandonou a fé cristã. Não é isso, você está aí vivendo a fé cristã. Mas você está negando a essência da fé. Aquilo que o evangelho do reino professa de prático. Da sua fé que você colocou em Jesus Cristo, que foi modelo disso. Você negou essa fé, você está falhando com ela. E isso é um desvio. Isso é um desvio. Vai se avaliando aí, que o Espírito Santo traga clareza. Amém. Olhe só o que Jesus repreende os fariseus em Marcos capítulo 7, versículo 1. Olha só como Jesus tratou esse assunto de pai e mãe. Ele lê, tem um contexto, vocês vão ler o contexto de Mateus 7. Mateus 7,11, perdão. 7,11, perdão. Tem um contexto de Mateus 7, no trato de Jesus com os fariseus em relação a isso. Dentre várias situações em que os fariseus estavam sendo hipócritas, Jesus cita uma hipocrisia, e uma das hipocrisias era estar falhando com os pais. Jesus levou isso a sério. E por que Jesus levou isso a sério? Porque Deus levou isso a sério. Porque nos 10 mandamentos, o quinto é honrar pai e mãe. E dos 10 mandamentos, ele é o primeiro com promessas. Não é o único, mas ele é o primeiro com promessas. Ele é o quinto dos 10. Ele é o primeiro com promessas. Deus levou a sério isso, Deus instituiu isso e Jesus está honrando a Deus. Olha só o que Jesus falou. Porém, vós dizeis, Jesus está falando com os fariseus, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, um homem ou uma mulher, disser para sua mãe assim, olha minha mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corban. É uma palavra hebraica, corban, ou seja, isto é oferta ao Senhor. Então a mãe está pedindo ajuda ao filho
E ele está dizendo para a mãe ou para o pai: olha, minha mãe, meu pai, aquilo que a senhora, que o senhor poderia aproveitar de mim, isso é corbã. Já foi separado para Deus como oferta e como sacrifício. Não dá para te dar. Os fariseus liberavam isso para dizer aos pais. Corbã é uma palavra no hebraico que significa sacrifício e oferta. A questão é declarar que algo foi dedicado a Deus como desculpa para se esquivar de ajudar aos pais. Trata-se de uma conduta farisaica. Ou seja, o que é uma conduta farisaica? Falsa, hipócrita e pérfido. Infiéis. Pérfidos e infiéis, tá? Essa é a conduta que Jesus estava condenando nos fariseus. Hipocrisia, infidelidade e falsidade. Pode parecer uma expressão religiosa ou uma expressão espiritual. Olha, eu separei para Deus e agora não posso dar minha mãe. Jesus, vocês estão negligenciando o mandamento de Deus. Vocês não estão ensinando os jovens, aos filhos, a honrarem os seus pais. É isso que Jesus está denunciando. Só que eu fiz uma analogia com o mesmo texto. Qual é a analogia? Vamos lá. Aqui é minha. Aquilo que minha mãe, meu pai, vocês poderiam aproveitar de mim. O que aproveitar de mim? Naquela época era o dinheiro, tá? Aproveitar do meu tempo. Aquilo, minha mãe, que a senhora poderia aproveitar de mim, do meu tempo, da minha habilidade, da minha atenção, do meu recurso financeiros e do meu próprio serviço à senhora, o senhor, já está dedicado aos meus projetos pessoais e à igreja. Aqui é uma analogia que eu estou fazendo. Seus pais estão precisando da sua atenção, das suas habilidades, sabe? Botar aquele aplicativozinho que o papai não sabe às vezes, e você sabe, mas você não tem tempo para ele. Mas quando o teu líder pede, você faz. Quando os irmãos pedem, você arruma tempo. E você doa a sua habilidade, doa o seu serviço para eles. Mas a paciência que seu pai espera de você para você servi-los com suas habilidades, é possível que você não esteja dedicando a ele, porque você tem outras prioridades para se dedicar. É só uma analogia aqui, não estou afirmando, eu não conheço nenhum de vocês aqui, à exceção de 2 aqui. Eu não conheço a realidade de vocês. Seria a mesma coisa. Tempo, habilidade, recursos, atenção e, sobretudo, a sua capacidade em Deus para abençoá-los. Paciência para ministrar sobre eles, orar por eles. Eu não vou nem adentrar nisso aí. Seus pais estão tristes, estão deprimidos, não estão convertidos. Estão aflitos porque não conseguem pagar as contas. Você não se oferece para ajudar a pagar algumas contas. Porque você tem os seus projetos pessoais. Você, afinal de contas, quer comprar o seu carro, a sua moto. Você quer casar, então você está com a sua economia. É disso que Jesus está falando. É corbã. Você está dizendo, já dediquei ao Senhor. Ou melhor, já dediquei a mim mesmo, já dediquei à igreja. Em Efésios 6:1, Paulo vai ensinar a Timóteo algo que ele leu lá nos 10 mandamentos, que é o 5º mandamento. Ele só está replicando o que ele leu lá atrás, Paulo. Em Efésios capítulo 6, versículo 1, diz:
honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ele está fazendo referência a Êxodo 20:12, tá? Mas é em Efésios 6:1 que está relatado isso. Para que te vá bem. Aí vem a promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Essa é a promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Bom, essa parte está quase terminando. Vamos falar comigo aqui. O servir em casa, vamos lá? O servir em casa é parte da honra aos pais. É parte da honra aos pais. O servir em casa é parte da honra aos pais. A honra aos pais, eu não vou falar de honra aos pais hoje aqui, não é isso. Eu estou focando em um aspecto que caracteriza honra aos pais, que é o serviço. Servir é uma expressão de amor. Todo aquele que serve está expressando amor. Quando vocês obedeceram o André aqui agora, vocês estão expressando amor por André. André, com certeza, se sentiu amado, se sentiu respeitado, se sentiu acatado. Isso é amor. Amor na prática. Lembre-se, obediência é serviço. Serviço é obediência. E servir é uma expressão de amor. Amém, queridos? Amém. Na honra aos pais, o amor e o sacrifício são requisitos fundamentais. Na honra aos pais, o amor e o sacrifício são requisitos fundamentais. Agora, por que eu estou falando de sacrifício? Porque você trabalha o dia todo, você estuda de noite, mas quando você chega em casa, ainda tem alguma coisa para ser feita que seus pais não conseguiram fazer. E você se permite, às vezes, por conta do cansaço legítimo, não fazer nada. Então não está envolvendo o sacrifício. Sacrifício é quando você está exausto, cansado, sem tempo, mas encontra alguma maneira para amar a si mesmo. Então envolve sacrifício. Tem amor, mas precisa sacrifício. Todo serviço vai exigir um sacrifício, mas há serviços que vão exigir mais sacrifícios de algum do que de outros. Quem não trabalha durante o dia e não estuda mais, embora é muito difícil aqui, alguém não está estudando, terá menos sacrifício. E eu não vou nem perguntar àquele que não trabalha, só estuda, tem tempo suficiente em casa, mas a sua disposição não é oferecida, o seu tempo não é oferecido. Entendem? Se você deixou de servir, você deixou de honrar e amar. Porque quem ama, serve. Se você deixou de servir, você deixou de honrar e amar. Vamos repetir? Se eu deixei de servir, deixei de honrar e amar. Amém? Filhos não são hóspedes, e sim discípulos, servos dentro da casa. Então vou repetir: filhos não são hóspedes, e sim discípulos, servos dentro da casa. Os pais têm a honra e a primazia de serem servidos pelos filhos. É direito deles. Não importa o que você está passando, é direito deles. Seus pais podem até abrir mão desse direito, mas seus pais têm a honra e a primazia de serem servidos pelos filhos. Triste vai ser se seu pai
que acompanha você na igreja, entenda, nas reuniões, e vê você envolvido em carregar cadeiras, servir seus pastores, levar água para eles. Triste será se você em casa não arruma as cadeiras, não arruma o lugar e não leva uma água para os seus pais. Seus pais vão ver isso. Então, pais têm honra e primazia de serem servidos pelos filhos. Eles não precisam implorar por isso, é direito deles. Eles não precisam mendigar isso, é direito deles. Eles não precisam insistir e repetir que você os socorra. É direito dado a eles por Deus. É parte da honra que Deus deu a eles. Foi Deus que deu essa honra a eles. Eles merecem isso. Eu estou dando essa ênfase aqui é porque é algo sério. Mas não estou com bronca aqui, não. Você não estará honrando a Deus se você não priorizar o serviço à sua família. Você não estará honrando a Deus se você não priorizar o serviço à sua família. Primeiro e principalmente. Isso é bíblico. Essas duas palavras. Mas tem uma esperança para aqui, para nós. E eu queria animar vocês. Resgatem a honra a seus pais e você será renovado no serviço a eles. Seus pais não estão pedindo ou esmolando serviços. Seus pais já perceberam se você o honra ou não. Então, seu primeiro compromisso não é servir os seus pais, é resgatar a honra a eles. Resgate essa honra e eu te garanto, você vai ser renovado no serviço a eles. Um serviço excelente. Excelente. Primeiro, principalmente. Amém? Na verdade, aqui não tem uma pretensão de trazer uma pregação completa. Não. Vocês, quando receber o material, Deus vai completar aí. Amém. Não tenho essa pretensão. Então, se eu correr um pouquinho ou não for muito, não falar tudo, vocês vão receber o material e vocês... Vai acontecer, aconteceu comigo, tá? Eu só procurei me dedicar de 3 meses para cá a escrever isso para dar atenção a essa turma que tem me chamado, que são jovens, tá? Para não haver essa hipocrisia na igreja, né? Essa anomalia, né? Só para lembrar, os pais têm o direito legítimo dado por Deus para serem honrados por seus filhos. Amém? Você não está fazendo nenhum favorzinho para ele. Vocês estão honrando a Deus quando estão honrando os seus pais. Amém, queridos? Vocês entenderam aí? Que não é só resgatar o serviço, é resgatar a honra. Se você não está servindo, você já não está mais honrando, ou fragilizou a honra, ou está fragilizando essa honra. Deus está querendo resgatar isso, resgatar a honra. E o serviço faz parte. Servir é parte das vestimentas dos santos, que está lá em Apocalipse 17. É parte dos atos de justiça dos santos. Eu vou repetir aqui. Vocês estão olhando para lá. Eu vou pedir que vocês me sirvam agora, me olhando. Servir é parte dos atos de justiça dos santos. Está lá em Apocalipse 17. Parte da sua vestimenta que está sendo construída inclui serviço. Se você não entender isso, você não estará completo na sua vestidura. E eu só preciso dizer que se você ler Mateus 25, está a comprovação ali de que serviço é atos de justiça.
Se você não pratica a justiça, você está sendo injusto. Paulo diz, é pior do que o infiel. Você está sendo infiel com a palavra de Deus, infiel com o evangelho. Você não está honrando a profissão de fé que você fez quando desceu as águas e foi ensinado a guardar todas as coisas. Essa parte, se não estiver restaurada, a sua vestimenta está incompleta. Jesus não irá liberar aqueles que não estiverem com essa parte da vestimenta. Leia Mateus 25. Isso está em outra pregação, mas só para vocês entenderem isso. Negligenciar o princípio da honra aos pais enquanto solteiro irá afetar diretamente seu progresso na igreja e em outras áreas de sua vida. E por que eu sei disso? Negligenciar o princípio da honra aos pais enquanto solteiro irá afetar diretamente seu progresso na igreja e em outras áreas da sua vida. Repetindo, como é que eu sei disso? Porque ele é o segundo mandamento com promessa. Ele diz para que te vá bem e que seja de longas vida na terra. Ou será que a palavra de Deus não irá se cumprir? Você vai arriscar? Ah, mas eu conheço tanta gente que não serve e está indo bem. Não aposte nisso. Tema a palavra de Deus. Ela disse que não vai se dar bem. Não vai ter vida longa. Eu conheço solteiros que estão vivendo uma vida atribulada, inclusive na área de santidade, porque não honram os seus pais. Vários. A deficiência no serviço em casa pode estar relacionada com a deficiência no serviço na igreja. E o contrário também é verdade. A deficiência no serviço da igreja pode estar relacionada com a deficiência no seu serviço em casa. Se você não serve aos de sua casa, mas serve na igreja, isso implica em um desvio. Você tem que fazer os dois. Enquanto não fizer os dois, faz um. Mas o seu alvo é fazer os dois. Mas, primeiramente e principalmente, em casa. Senão você vai virar um fariseu, um hipócrita, um infiel. É o que está dizendo lá de fariseu. E que é o pérfido, né? Infiéis no seu contrato com Deus. Isso é o significado de pérfido. É infiel nos contratos. Você fez uma aliança com Deus. E você não pode falhar com ele. Eu estou querendo sacudir vocês mesmo. 1 João 2,14. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Aleluia. E a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele não diz você vai vencer o maligno, ele diz tendes vencido o maligno. E por quê? Porque você é forte. César, me explica esse negócio de forte. Eu vou te explicar. Eu fui investigar essa palavra forte no original bíblico. E você sabe o que é que tem lá? 3 expressões aparecem aqui nesse texto. Fortes, a palavra de Deus permanece em vós. Isso é uma afirmação. Tendes vencido o maligno. Vocês estão com essas 3 coisas em vocês. São fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vocês têm vencido o maligno. Não há desculpa. Se você é um discípulo jovem, essas 3 coisas já são suas. Aleluia. São suas. Você herdou isso. Mas explica mais. Me explica como é que é isso. Como é que funciona isso na prática? Bem, sois forte no grego. A palavra que está lá é ischurros. É I-S-H-U-R-U. Não é churro não, que come não, tá? É ischurros. O que quer dizer ischurros para essa palavra no grego forte? É forte, mulher e homem, poderoso, homem, mulher poderosa. Ó, força física ou mental, mulher também precisa de força física para segurar o tranco de uma casa, ou não?
Força física não é músculo, não é configuração musculosa, não é fibra muscular masculina, é fibra feminina, muscular feminina, dada por Deus. Deus deu fibra à mulher. Ela é forte também. Você sabe lá o que a mulher suporta em uma casa? Vocês vão casar, para quem quer casar, né? Vocês vão casar e vão precisar de força física para segurar bebê, para passar a noite dando mama. Tem que ter força física. Então lá no original é força física ou mental, ou seja, emocional e intelectual. Essa é a força que está lá. Espírito forte para resistir às tentações de Satanás. Aleluia. Dessa fortaleza procedem várias excelências. Você está diante disso, isso está dentro de você. Use essa força dentro do reino de Deus. Amém. Use essa força na casa de Deus, para a glória de Deus. Força emocional, força física, capacidade para resistir a Satanás. Ele sabe que vocês são fortes. Honre a Cristo com o que Deus deu a vocês, com essa força espiritual. Amém? Amém. Vocês têm força. O mais novinho aqui tem força, porque vocês são jovens. E o que mais? Os jovens são a força da igreja, guiados pela experiência dos mais maduros, claro. Lembra do bastão? Você ainda não está completo, você está num processo de formação, de construção, porque é jovem, mas vocês são a força da igreja. Sem vocês, a igreja não teria a força necessária para avançar. Você sabe o que é isso? Vocês estão com uma responsabilidade tremenda na mão. Porque aqueles como eu, como André nem tanto, André tem 45, né, André? Está jovem. Mas eu estou com 56, daqui a 10 anos eu já estou começando a perder a força. Eu já estou perdendo a força. Não espiritual. A física, o ânimo. Mas vocês estão vindo atrás. Deixa aí, César, deixa comigo. Deixa aqui. E não é só para servir carregando cadeira, não. É força emocional para sustentar o emocional de uma igreja que está enfraquecendo. Nós acompanhamos mais de 500 irmãos com transtornos psíquicos aqui nessa igreja. Vocês precisam ajudar esses que estão com o seu psique afetado. Esse é o trabalho de um dos trabalhos que a gente realiza no diaconato. Sustentar a fraqueza dos fracos. E Deus está chamando você para sustentar os mais fracos com a sua força. Amém. Não deixe escapar a força que está em você. Foque. O meu carro enfraqueceu esses dias. Levei para o mecânico e falou: César, isso aqui é a vela e o cabo de vela. Olha o que está acontecendo aqui. Abriu, botou, olha a força saindo aqui. Assim mesmo. Saindo mesmo, uma fagulha. E o carro fica fraco dentro, liberando partícula de energia. Ele foi lá, encaixou, trocou as velas, trocou o carro agora está forte. Não dissipe a energia da sua força para outras coisas. Foque na igreja, na sua casa. Pegue toda a sua força e dedique a Deus como oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Amém, queridos? E eu fiquei, meu Deus, isso é um bom exemplo para dar para os jovens. Focar, canalizar corretamente a minha força. Alguns jovens estão canalizando a força de forma equivocada. Estão cedo demais observando as meninas para casar. Não tem nada de errado de admirar, olhar. Mas agora talvez para alguns é estudar, servir em casa. E bota lá na última prioridade observar. Está dissipando força. Está dedicado a estar nos encontros, bonitinho, fofinho, para ser admirado pelas meninas. Mas está falhando em casa, na força do serviço aos seus pais. Esses pais que um dia vão atestar você, vai dizer: meu filho é um servo dentro de casa. Você, irmã, está casando com um cara certo. Ele me serve, ele me acolhe, ele me ampara, ele me socorre. Seus pais vão morrer, os meus já morreram. Seus pais vão morrer. Quanto de serviço foi negado a ele, quanto de fraqueza foi acumulada nos seus pais por ausência da sua força. Esse é o ponto. Essa é a minha angústia.
Essa é a minha angústia. Porque você pode desejar e querer casar, mas você precisa ser autêntico, você precisa ser legítimo e arrancar da sua casa o primeiro testemunho. Aleluia. O primeiro testemunho para você ser aprovada, para se unir a um homem, para propósito de Deus, na casa de Deus, é o seu testemunho em casa. Mulheres que não são dadas ao, vou usar uma palavrinha, a preguiça, a acomodação, a justificativa. Mulheres que sofrem servindo, como Dorcas, como Febe. Pode ler lá Romanos 16:1, pode ler Dorcas, que é no hebraico, Tabita, que é no aramaico. Lembra delas duas? Mulheres que serviam na casa, lavavam os pés aos santos, atendia toda a prática das boas obras, socorria os aflitos. Está lá escrito a história daquela mulher. Dorcas, quando morreu, as mulheres foram até Pedro. Pedro, para aqui, o que ela fazia por nós, servindo a gente, Pedro. Aí Pedro não aguentou, ressuscitou Dorcas. Se tiver que servir, nem que seja para você ser ressuscitada, sirva. É uma chance. Quem irá chorar por você quando você morrer? Que testemunho você vai deixar? Que legado, que marca você vai deixar para essa igreja, para os seus filhos? De alguém que serve ou de alguém que está só por querer ser servido? Então, jovens, é um nível de crescimento. Aqui se acumula a experiência em servir, que consolida ou vai consolidar a maturidade. Jovens, nível de crescimento, aqui se acumula a experiência que vai consolidar a maturidade. Amém? Nesse nível também se encontra o terreno fértil para duas coisas nos jovens. Não tem problema, vocês vão vencer isso. A palavra diz que nós vamos vencer o maligno, vocês. Tem de vencido o maligno, mas tem duas coisas que não tem nada a ver com o maligno que vocês têm que vigiar. É o terreno fácil para o orgulho e a soberba. Está na carne. É herança de Adão. Foi plantado por Satanás. A soberba foi plantada por Satanás no coração de Adão. Nós herdamos isso. Então você tem que tomar cuidado, porque essa força, essa capacidade emocional, espiritual, essa capacidade de resistir ao diabo, de vencer, de dar testemunho de santidade, o diabo pode usar isso contra você. Você tem que vigiar, porque dessa hora vem o orgulho, a soberba. Você precisa andar em humildade, em esvaziamento o tempo todo e no temor de Deus. Me sustenta, Senhor. Amém. Amém? Amém. É forte, mas precisa do Senhor. Amém? Vocês são mais úteis do que vocês imaginam na igreja. Mas é necessário garantir que sejam operosos no serviço em suas casas e na igreja. Vocês estão comigo? Vocês são mais úteis do que vocês imaginam, tá? É muito provável que você não tenha nem a dimensão da importância que você tem. Saia daqui sabendo que você tem muita importância. Muita importância. Mas isso precisa ser corroborado, precisa ser acompanhado de vida laboriosa em casa e na igreja. Amém, queridos? Me ajude no horário aí, tá? Precisamos de jovens, aqui vai, que não queiram viver apenas entre os jovens. E só para os jovens. Há uma amplitude no serviço. Eu vou explicar. Os jovens precisam sair da bolha dos seus relacionamentos preferenciais e agradáveis. Aproxime-se, conviva e sirva a todos, não só os jovens. Não se prive na preferência entre os jovens. Não fique, saia dessa bolha, sirva os jovens, mas saia da bolha e sirva a todos na igreja. Em Lucas 14:13 diz: antes, ao dares um banquete,
Convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles como que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Desçam ao nível das crianças. Há muita criança que precisa da experiência do jovem. Você já tem experiência para dar às crianças. Então desça, não abandone aquilo que um dia você foi. Desçam a elas e compartilhe de zelo, de amor, de aproximação, de serviço, de respeito a elas. Quantos jovens cresceram com a sensação de que foram desrespeitados pelos mais velhos, ainda que tenham sido os jovens também? Tente trazer a cura para a alma das crianças que são deixadas de lado. Vinde a minhas criancinhas. Vocês têm que desejar descer ao nível das crianças. Porque para um velho descer ao nível das crianças é mais difícil. Mas vocês vírgula, né? Vocês saíram daquilo há não muito tempo. Vamos dizer assim, eu sei que tem alguns aqui com 24, né? Mas eu não olhei para ninguém, achei que tinha 30 não, tá? Então o seguinte, desça ao nível das crianças, alcance os mais velhos. Sim, vocês podem alcançar os mais velhos. Não pense assim, o mais velho não precisa de mim. Precisa. Se tem uma coisa que anima um discípulo velho na igreja, é ver um jovem cheio de vigor profetizando para ele. Eu profetizo há 30 anos para velhos na igreja. Toda vez que eu vejo, eu procuro eles e profetizo para eles. Hoje mais não, que já estou quase velho. E eles falam assim, poxa, que coisa linda. Antes, né? Hoje, ainda bem, isso mesmo. Olha que coisa maravilhosa quando você é jovem e se aproxima de um velho que já estava no vigor da fé, no vigor do serviço e agora não está mais. E ele está vendo uma geração se levantando, renovando a face da igreja. Aleluia. E ele está sendo lembrado, não está sendo esquecido. Os nossos anciãos não podem ser esquecidos pelos jovens. Se aproxime dos anciãos. Não é anciões não, viu? Então desçam aos mais velhos. Prefiram os pobres e humildes. Quantos de nós aqui não tem interesse em procurar o pobre e humilde? Isso é acepção. Abra um leque para o serviço a todos. Amém? Nada substitui a aproximação necessária aos irmãos. Todos eles. Nada aqui. Porque força não falta aqui. Vigor físico não falta. Vigor espiritual aqui não falta. Então por que não está indo? As crianças, aos velhos, e está se confinando entre a bolha dos jovens. Vocês precisam liberar vida para os jovens, para os anciãos, para os pobres e para os necessitados. Em Romanos 12:16 diz, tenham por todos, repita comigo, está aqui, tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos. Mas aceitem serviços humildes. Na sua tradução, olha aí. Mas condescendei com o que é humilde. Em algumas traduções aí tem. Romanos 12:16 diz, condescendei com o que é humilde. Você sabe o que é condescender? Condescender é identificar-se com o que é humilde, é ceder de boa vontade. Eu vou ceder ao meu estado e vou até as crianças, de onde um dia eu estive. Eu vou ceder de boa vontade e vou aos velhos. Eu vou ceder de boa vontade e vou aos pobres e os humildes. Isso é condescender com o que é humilde. É ceder de boa vontade. É estar com esse comprometimento no seu coração. É a expressão mais prática de Cristo na sua vida, o serviço.
Servir é a expressão mais objetiva na vida de um discípulo. Mais objetiva. A irmã falou aqui, não lembro o nome dela, isso. Que ela falou sobre isso no testemunho dela aqui. André, me cuide de mim aqui, viu? Acolham e sirvam todos na igreja. Marquem sua geração com bom perfume de Cristo. Quero animar vocês a marcarem essa geração com bom perfume de Cristo. Amém, queridos? Amém. Por favor, andar cheiroso é bonito, é bom, né? Mas vocês precisam marcar entre vocês com um bom perfume de Cristo. Não vai adiantar você estar tomado banho com um bom perfume, que tem que estar mesmo, e está falhando com um bom perfume de Cristo. Como anda o seu perfume? Que é a vida do próprio Cristo. Por onde vocês passam, vocês exalam isso? Vocês estão tão ocupados em mostrar-se que perderam o foco ou se perderem servindo. Eu conheço jovens que servem tanto, que às vezes se esquece tanto de si mesmo. Alguém lá disse, rapaz, alguém socorre aquele cara ali. Ele está sozinho lá. Enquanto está todo mundo assim, ó, de peito de pombo, assim, todo cheirosinho, bonitinho, conversando na roda da bolha, né? Da bolha. Quantos, quando eu começar a andar na igreja e ver jovens que têm o seu tempo com jovens, mas que dedicam e priorizam estar com as crianças, perdidos no meio das crianças, ensinando elas, amando elas, botando perto delas. Quantos jovens vão ser pegos de surpresa, flagrados, profetizando para velhos? Quantas meninas vão ver jovens aqui, homens, perdendo, ou melhor, gastando o seu tempo servindo os velhos? É esse tipo de homem que você tem que admirar. Se ele está envolvido no serviço, na casa dele, servindo as crianças, servindo os mais velhos, preferindo os pobres. Um homem que não tem acepção de pessoas, que serve a você como jovem, anda com você, honra você, mas honra todos esses na igreja. Amém? É esse tipo de homem que você tem que buscar. E para os homens, a mesma coisa. Piedade é se mostrar voluntariamente com compaixão, misericórdia e bondade. Esse é o significado de piedade, no latim e no grego. No grego é eusebeia, misericórdia, compaixão, piedade, vida piedosa. Resgatem a piedade no meio de vocês. Amém? Que horas tem, Zé? André? Para mim aqui, eu posso não seguir, para a gente explorar essa parte aqui com o que você fez. Eu vou ler só um texto e pronto, e não avance. Essa parte a outra do parte. resgate e daqueles desvios na próxima conversa. Perfeito. Vou ler só um texto para vocês aqui. Eu acho que é por aí mesmo. É por aí mesmo. Nós vamos fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Amém? Eu nem sei se a gente deve entregar o material agora, antes do outro, né? Não. Pronto. Então, João 12, 26. Se alguém me serve, aqui é Jesus que está falando. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Está em João 12, 26. E o último texto está em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor traga percepção clara de tudo isso. Se o Senhor ainda não falou com você hoje aqui, não tem problema, não desista disso. Vá para casa, medite nisso. Vá para diante do Senhor e peça ao Senhor que coloque luz sobre a sua vida. Amém. Traga clareza e revelação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém.